Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que os irmãos estão? Creio. Nós vamos inaugurar mais um vídeo, e aí sim, já com o autor C.S. Lewis, Como Cultivar uma Vida de Leitura. Esse livro deve, de alguma maneira, contribuir, querido, para nós que desejamos ter rotina, termos continuidade e leituras diárias em nossas vidas. E aí nós vamos ler o mestre C.S. Lewis, tá bom? É um livro de capa dura, tá bom? E aí, mais ou menos, deixa eu olhar aqui para os irmãos, 170 páginas, ele é pequeno, né? Você vai olhar para a diferença de um livro normal como esse, você vê a diferença dele, né? Ou então, como esse daqui, você vai ver que ele é um pouco menor, tá bom? Estilo poke, mas muito bom para presentear, não somente presentear, mas ler, tá bom? Antes de nós continuarmos essa visão panorâmica do livro, nós vamos ler algumas informações e também lermos, se der tempo, eu creio, o índice e aí também alguma coisa acerca do prefácio, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. C.S. Lewis. Como cultivar uma vida de oração? Vamos ler aqui atrás. A alegria de enxergar novos mundos através dos olhos dos outros. Muito bem. C.S. Lewis, grande escritor de ficção e livros teológicos, como As Crônicas de Nárnia, a trilogia cósmica e Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, continua envolvendo os leitores graças não apenas às suas ideias intelectuais, mas também por ser amante incorrigível de livros e um leitor ávido, tá bom? Essas características fizeram com que conseguisse produzir suas maravilhosas obras criativas por meio de reflexões profundas sobre a literatura que impactou sua vida, em Como Cultivar uma Vida de Oração, coletânea encantadora que reúne escritos abrangente acervo literário de Lewis, o respeitado professor e autor best-seller, reflete sobre o poder, a importância e a alegria de uma vida dedicada aos livros. Esta coleção revela o que o próprio Lewis tanto amava na leitura e o que significava aprender por meio da leitura. O livro é uma verdadeira lente para entendermos os pensamentos de um dos maiores intelectuais do nosso tempo. Querido, nós vamos juntos nessa jornada, tá bom? Eu quero ler junto com os irmãos. Vamos lá. E aí eu vou mostrar algumas particularidades do livro, tá bom? Muito bom. Olha só. Deixa eu ver se vai conseguir focar. Deixa eu botar aqui na frente da minha. Aí, bem. E aí nós temos já o sumário, né? O sumário, ele tem praticamente, são pequenos trechos, nós temos praticamente 163, tá bom? E aí nós vamos já só para vocês terem uma ideia, vamos lá, o sumário, vocês queiram conhecer um pouco da obra. E aí nós temos a parte 1, a arte e o prazer da leitura. E aí nós temos já algumas perguntas. Por que lemos? Como saber se você é um verdadeiro leitor? Deve ser ótimo, muito bom. Histórias infantis não são apenas para crianças. Literatura como viagem no tempo. Por que os contos de fadas costumam ser menos ilusórios do que histórias realistas? Em defesa da leitura de livros antigos, em o papel do maravilhoso na narrativa, crescendo rodeado por livros, e aí nós temos alguns subtópicos, que é produto de livros infindáveis, o dia ideal para um jovem acadêmico, aprendendo a amar o corpo dos livros, sobre a sensação de encontrar um autor preferido pela primeira vez. E aí nós temos mais alguns pontos. Canção da Sereia e o Vento da Alegria. Atravessando uma grande fronteira.
Por que filmes podem arruinar livros? Como matar palavras, salvando palavras do abismo elogioso? As conquistas de Tolkien, resenha de O Hobbit, resenha de O Senhor dos Anéis, sobre os perigos de confundir saga com história, sobre duas formas de viajar e duas formas de ler. A parte 2, reflexões breves sobre a prática da leitura, combinação de palavras, sinceridade e talento, prosa e estilo, não neles, mas por meio deles, prazer, originalidade, o mito da atualização, em dia com as tendências literárias, gostos variados, verdadeira satisfação, arrogantes literários, relendo livros preferidos a cada 10 anos, leitura e experiência, livre para pular, livre para ler e Huckleberry Finn, as glórias da infância em contraste com as da adolescência. Jane Austen, arte e literatura, apreciação artística, veja, ouça e receba. Comentando a leitura, a bênção da correspondência, em homenagem a Dante e Alexandre Dumas. O prazer do contos de fadas, a língua como um comentário, comunicando a essência da nossa vida e mapeando livros. Platão e Aristóteles, imaginação, se tão somente. Shakespeare, sobre Hamlet. Tolstói, conselhos sobre a crítica, sobre a escrita, a boa leitura. E aí nós temos um apêndice que é exercícios para o registro de reflexões de sua vida de leitura. E o último é sobre o autor. Então, querido, nós temos muita informação. Está subdividido, tá bom? Então, peço aos irmãos que adentrem esta leitura, tá bom? Apenas uma questão panorâmica do livro. Depois nós já vamos ler e nós já vamos entrar no prefácio do livro, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.